Boa noite, Viviana, de Florianópolis. Boa noite, pessoal. Vamos chegando para mais uma live aqui da Clínica de Vitiligo. Fernando, prazer enorme. Prazer receber vocês para mais uma live aqui da Clínica de Vitiligo, falando sobre esse assunto de vitiligo. Boa noite, Roberta. Boa noite, Carol. Bem-vinda. Doutor Paulo Luzio chegando. Boa noite. Boa noite, Recife. Boa noite, Florianópolis. Fala pra gente aí de onde você é, de onde você está nos assistindo hoje, que é sempre um prazer saber de onde o nosso público nos assiste. Boa noite, doutor Paulo Luzio. Boa noite, doutora Patrícia Paluto. Tudo bem contigo? Tudo bem? Por aí em São Paulo? Friozinho aqui. Faz frio no Tempo dando Rio uma esfriada também. aqui, mas tá bom. Recife, Florianópolis, boa noite, Rio de Janeiro, boa noite. Olha, o Recife está em peso hoje. Brasília! Prazer enorme, semana que vem estou aí em Brasília para mais atendimento por aí. Três Pontos, Minas Gerais, Ceará, prazer enorme, prazer enorme para vocês que estão nos assistindo de todos os Alagoas, lugares Belo do mundo. Horizonte, Muito bom. Salvador. Salvador. Palmas, Tocantins. Aproveita esse momento e manda um aviãozinho de papel aqui embaixo para convidar algum amigo seu ou alguém que poderia ter interesse nesse assunto do vitiligo, alguém que tem interesse em saber quais os tipos de vitiligo. Enfim, manda um aviãozinho para chamar aquele seu amigo que tem vitiligo ou que tem interesse apenas no tema. Que é sempre muito interessante, né? Ter informações. A gente sabe que no vitiligo tem muita informação errada, tem muita informação que não tem comprovação científica, então aqui é um local que você vai ouvir informações que têm comprovação científica, você vai saber o que realmente ocorre, você vai saber de pessoas que trabalham já há 14 anos com vitiligo, nós temos uma experiência muito vasta, né, nesse tratamento e procuramos nos manter sempre muito atualizados e por dentro de todos os tratamentos mais modernos de tudo que há de melhor e tudo que é comprovação, porque realmente na internet tem muita informação, às vezes, que não é correta, então acho que uma dica é se você procura algum tratamento, alguma coisa, tente ver se realmente tem uma eficácia, uma comprovação científica, né? Se tem estudos que comprovem. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Consegue ver quem está aqui na propaganda da Vivara? Ah, Karine, Karine, da Bahia, nossa amiga de Salvador. uau, que máximo, Vivara, uau, É, excelente. o povo aqui tá chique. É, a gente sabe que o vitiligo tá na moda, né? Tá em tudo quanto é revista. Hoje, assim, tá muito em voga, o que é excelente, né? Porque trazem pro foco mesmo, né? Essa discussão sobre vitiligo e expõe realmente manchas, expõe realmente o problema, levanta discussão, né? Tem muitas matérias já falando, né? Por conta dessas modelos realmente que apresentam o vitiligo e isso traz toda uma discussão, né? Então é sempre muito legal. Tem muita gente hoje que tem assumido que não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente sabe que essas pessoas que têm encarado têm trazido benefícios, têm trazido uma melhoria, né, da aceitação. Então é muito positivo, assim. Acho que cada pessoa que consegue É muito assumir o importante. vitiligo publicamente acaba sendo responsável por trazer à tona o assunto, diminuir o preconceito, né? Esconder não leva a nada, né? Esconder o vitiligo acho que realmente não traz benefício para ninguém, né? Não, não ajuda em nada. Você se torna, na verdade, escravo de ficar se escondendo, se escondendo, se escondendo. Então, o assunto de hoje, taranã, são os tipos de vitiligo.
É muito interessante porque muita gente chega até nós e realmente nunca ouviu falar, né, de que vitiligo é dividido, né, que existem tipos diferentes de vitiligo. Então, muita gente não sabe qual é o seu tipo. Você que está nos assistindo, você sabe qual é o seu tipo de vitiligo? Então, é uma pergunta, né, que muita gente às vezes não sabe responder, né? Qual o seu tipo de vitiligo? E há características que diferem cada tipo, cada grupo, e às vezes isso vai, inclusive, determinar o tipo de tratamento, né? Assim, porque alguns tipos de vitiligo têm um comportamento um pouco diferente e às vezes requerem mais um processo cirúrgico, por exemplo, alguns respondem melhor aos tratamentos clínicos, então o tipo de vitiligo ele vai influenciar muitas vezes no tratamento e vai nos fazer entender um pouquinho o processo e entender também o prognóstico, né, Paulo? A gente vai entender um pouquinho como ele vai Exatamente. evoluir ao longo da vida, né? Exatamente. Para isso, nós dividimos o vitiligo em dois grandes grupos, né? Que são o vitiligo segmentar e o vitiligo não segmentar. Seriam os dois grandes grupos. Então, deixa eu começar um pouquinho aqui. Estão conseguindo ver? O segmentar, o segmentar, ele teria uma origem basicamente neurológica, tá? Essa seria a origem dele. Do outro lado da tabela vai estar o vitiligo não segmentar, onde ele vai ter uma origem neural associada à autoimunidade. E entre os dois está o vitiligo misto, que é quando a pessoa vai ter o vitiligo segmentar associado ao vitiligo não segmentar. A pessoa tem os dois tipos de vitiligo, né? Então, essa daqui é a tabela, né, da classificação mais Então, atual, né, do vitiligo, que é exatamente isso que o Dr. Paulo está falando, da divisão dos tipos, né, então, os dois grupos, né, os principais grupos são não segmentar e segmentar, e aí existem os tipos indeterminados, né, que não tem uma característica assim tão exatamente. marcante, e que aí não, aí fica classificado como um vitiligo indeterminado. Então, esses são os tipos, que se dividem em subtipos. Então, no vitiligo não segmentar, nós vamos ter os subtipos. Alguém já perguntou assim, a Simone já perguntou aí, e o vulgar? Então, dentro do grupo não segmentar, nós vamos ter vários tipos. Entre eles, o generalizado, ou comum, ou ainda vulgar, né? Que o Paulo prefere chamar de vulgar, eu prefiro chamar de generalizado, mas nenhum dos dois é uma definição muito boa para esse tipo de vitiligo. De qualquer forma, então, dentro do não segmentar, existe esse tipo aqui generalizado, ou vulgar, ou comum. Existe um tipo acrofacial, o misto, que o Dr. Paulo falou, né? Que é uma associação dos dois tipos. Universal, mucoso, existem algumas formas mais raras. Já o vitiligo segmentar é um vitiligo muito diferenciado que pode se dividir, pode ser acometer uma só região do corpo ou algumas regiões do corpo, mas tem uma característica bem peculiar, né, que é o fato de ele ser mais unilateral. O indeterminado então, seria mais o focal ou o mucoso, né? Então, essa é uma tabela que divide os grupos. Não é uma tabela, assim, 100% consenso entre as pessoas, né? Mas é a tabela que divide. Na ciência, divide dessa forma. A gente tem algumas questões em relação a isso, né, Paulo? A gente às vezes não concorda com algum termo ou com alguns tipos, Exatamente. acha que um tipo, na verdade, é outro tipo, mas que está no início. De qualquer forma, para Exatamente. vocês terem consciência de que existe essa tabela, existe uma divisão. Eu acho que o principal é essa divisão entre não segmentar e segmentar. Acho que isso é o principal, né, Paulo? Que vai ser realmente de forma mais. Vai Esse influenciar é de o forma mais significativa importante. tanto na evolução quanto no tratamento, né? O grupo mais comum de todos é o que se chama de vitiligo vulgar ou vitiligo comum, que nessa última classificação eles colocaram como generalizado. Quando você fala para mim generalizado, eu já estou imaginando um vitiligo que está pegando tudo quanto é lugar do corpo. Tem gente que vai pegar em tudo quanto é área? Tem, mas a maioria das pessoas já tem muito pouca mancha.
não vai pegar em tudo quanto que é lugar do corpo. Então, generalizado dá uma sensação de ser muito grande, porque na maioria das vezes ele é. Então, prefiro vulgar, que eles tiraram pela questão do politicamente correto, vulgar é feio. Então, o que chama de comum, tá? O acrofacial seria quando o vitiligo se restringe ao rosto, mãos ou pés. E para mim, nesse momento, na verdade, nada impede que ele evolua para um vulgar. Para mim, é um vulgar que naquele momento está nessas áreas. Ele não vai ter nenhuma característica especial que o diferencie dos outros. Então, quando eu coloco aqui na tabela, quando eu preencho, se for acrofacial, eu vou colocar acrofacial. Mas quando eu começo a acompanhar as pessoas há algum tempo, ele acaba evoluindo normalmente para um vulgar. Tá? Então, está aqui, ó, o vitiligo vulgar, atualmente chamado generalizado ou comum, que é essa característica. Ó, pegou um lado, pegou o outro. Ele tem essa característica da simetria. Daqui a pouco eu explico isso melhor para vocês, a questão da assimetria. E isso, a assimetria ela ocorre devido ao processo neuronal do início da fisiopatogenia do quadro. Tá? E quando você vê um acrofacial, ele é a mesma coisa, ele está dos dois lados. O misto é quando mistura dois. Desculpa, Paulo, te interromper. Uma coisa que eu acho interessante é que essas fotos aqui, elas evidenciam bem, né? É justamente essa coisa do generalizado, que é bilateral. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser extenso, pode ser menos extenso. E reparem que as pessoas às vezes perguntam, olha só, pode ser bem menos extenso, como nessa mão aqui, é bem pouquinho. Pode ser um pouco mais extenso, como nessa mão, ou bem mais extenso, como nessa outra aqui. Então, ele pode ter um grau de agressividade bastante variável e ele pode ser bastante diferente até no seu aspecto. Pessoas de pele mais escura vão apresentar manchas com um destaque maior do que pessoas de pele mais clara, que mal a gente consegue ver. De qualquer forma, esses dois casos são do mesmo tipo de vitiligo. Então, às vezes, a gente tem características, né, que marcantes, assim, mas que todos eles são. Alguns casos pode ter, assim, só nessas pontinhas dos dedos, alguma coisinha que outra, ou pode se espalhar, assim, de uma forma bem mais importante, né, Paulo? Exatamente. O generalizado tem aquilo que eu estava falando no início. Geralmente, ele não vai ser um... Eu não gosto do nome generalizado, porque generalizado dá a impressão de que está cometendo um monte de áreas. E, na verdade, isso não acontece. Na maior parte das vezes, ele vai ser um vitiligo bem pequeno. Então, o generalizado, você já está esperando uma progressão grande que, na maioria dos pacientes, não vai acontecer. O acrofacial é a mesma coisa do generalizado, do vulgar, que dá dos dois lados, mas está restrito a essas áreas, rosto, mão e ou pé. E o misto é quando tem os dois lados. O universal é quando pega mais de 70% do corpo. E aí, geralmente, a questão dele é o tratamento. Se você tenta recuperar a cor, você vai para a despigmentação. Tem um outro tipo que nós já observamos, aqui, a universal. Essa menina, e foi através dela e de uma outra paciente, a Fernanda, que nós escrevemos o vitiligo universal da infância, porque muitas vezes a criança ela fica universal, não responde a nenhum tratamento, nada melhora, e depois ela começa a melhorar espontaneamente, geralmente no final da adolescência. E, eventualmente, no caso dela, ela voltou a despigmentar. Em outra paciente, não, ela permanece pigmentada. Então, na criança, eu acho importante separar entre o universal da infância e o universal do adulto, porque na infância você não pode pensar em despigmentar, que é uma coisa que você pode pensar já de primeira no adulto. Tá? E você vai ter o vitiligo de mucosa, que é quando aqui, ó, o Michael Jackson pequeno, né, ainda de cor normal, na cor original dele, e depois ele com o vitiligo universal. Geralmente, o vitiligo universal, ele não vai ficar tão branco quanto o Michael Jackson está aqui. Muito pelo contrário, ele fica uma cor bastante natural. Tá? No Michael Jackson, a minha impressão é que ele não apenas teve vitiligo universal, como ele ainda botava maquiagem, fazia coisas para aquilo realçar mais ainda.
Essa era a É minha sensação em relação a ele. Não era, a porque a cor Seuzinho, do Filho não é tão branca. a Seuzinho está perguntando aqui sobre essa questão de classificação, né? Quando tem nos joelhos, que tipo é? Além do rosto e pés. Então, ó, tem dos dois lados. Independente de ter só no rosto, mãos, pés, joelhos, cotovelos, independente da área. Geralmente, quando é bilateral, a gente já coloca aqui nesse grupo aqui, ó, generalizado, ó, dois lados, né? Ó, generalizado, Exatamente. os dois lados do corpo, Seuzinho. Então, se for dos dois lados, só nos joelhos, dos dois lados, generalizado. Só nas mãos, dos dois lados, a gente já coloca no generalizado, apesar de que poderia ser necrofacial. Então, Seuzinha, quando é dos dois lados, geralmente, independente da quantidade de manchas e das áreas, né? Acomete só cotovelo, só joelho, enfim, dos dois lados, generalizado. Ó, já pintaram algumas perguntas aqui. A Juleica tem nos lábios, nas mãos e nas mamas. A Andréia falou do filho dela que tem uma mancha dos dois lados ao redor da boca. E a Kátia Pereira perguntando se o vulgar se torna universal. Então, as duas que perguntaram, como vocês repararam, está dos dois lados. Então, na classificação, na teoria, um já seria o generalizado, que tem várias áreas do corpo, mas o do pequeno aqui, do filho da Andréia, não, porque ele estaria só no rosto. Aí seria um acrofacial, que, no meu entender, nada mais é que um vulgar que naquele momento está dos dois lados. O universal geralmente vai começar como vulgar, mas geralmente ele vai ter dois tipos de evolução. Às vezes ele vem muito rápido, você vai vendo ele evoluir em poucos meses para pegar mais 70% do corpo, e às vezes o paciente tem um vulgar, que fica aquilo anos, e eventualmente ele evolui para universal. Não é um vitiligo comum de se ver. E a cor é A bem natural. Vanessa está falando Depois assim que da só TV. tem nas minhas pernas, só que uma é mais do que a outra. Às vezes também tem essa característica, né, de ter um pouco mais de um lado do que do outro, né? Desculpa, não entendi. A Vanessa Dark está falando assim que nas pernas, ela tem nas pernas, né? Só Aham. que uma é mais do que a outra. Às vezes vai ser Também. bem assim, ó, bem distribuído, como aqui a gente vê bem, né, uma simetria, um equilíbrio Exatamente. entre os dois lados. Mas às vezes pode ter um com bastante predomínio. Exatamente. Às vezes a pessoa tem um lado maior do que os outros. Não é. Geralmente ele é bem simétrico nessa distribuição também, mas nem sempre. Tá? O que não muda o tipo. Vai ter o de mucosas, quando pega lábio e mucosa genital, e aí seria só o de mucosas. E vão ter formas raras que são bem difíceis de ver. Tá? Deixa eu dar uma. E aí, essa seria a divisão principal. Tá? E o outro grupo seria o grupo segmentar. Isso. Estou conseguindo virar mais o negócio. Então, o vitiligo segmentar, ó, só respondendo aqui uma pergunta, vamos ver, eu me perdi aqui, está na pergunta. Tem uma pergunta, ó, nos braços é a mesma coisa, é muito bilateral, né? Alguém perguntou sobre a velocidade de despigmentação, né? Então, que é o que a gente estava falando. Esse aqui é o vitiligo generalizado. Ele pode ser, muito pessoal. Tem pessoas que têm uma agressividade maior e que não existe um fator que a gente possa determinar e a gente não tem como avaliar e prever qual vai ser a velocidade, né, da evolução dele. Então, ele pode ser um pouco mais agressivo ou pode ser menos agressivo, né? Então, eu diria assim que até é um espectro, aquilo que o Paulo estava falando. Então, às vezes a gente tem o vitiligo generalizado bem pouquinho. Tem gente que vai ter o vitiligo generalizado um pouquinho mais. Tem gente que vai ter ainda um pouco mais. Tem gente que vai ser universal, que aí já é uma evolução para um grau de agressividade maior. Então, é como várias doenças, né? Existem pessoas que têm uma dermatite mais leve, tem pessoas que têm uma dermatite mais grave,
Então, o grau de agressividade em cada pessoa vai ser bastante variável. A gente não tem como definir. A gente sabe que o estresse é um fator que influencia na evolução desse tipo de vitiligo, né? As fases de piora geralmente ocorrem após momentos de mais estresse, mas a gente não tem como prever qual vai ser a gravidade de cada paciente. Em geral, como o Dr. Paulo falou, em geral não é muito extenso, não é muito grave. A maioria dos pacientes tem poucas manchas, a gente consegue um bom controle, né? Mas em alguns casos ele vai evoluir e, né, em muitos, muitos, muito raramente. Então não é uma preocupação que as pessoas devem ter em relação ao vitiligo universal. Evoluir para um vitiligo assim muito extenso é muito raro. Nós atendemos vitiligo todos os dias, manhã, tarde e noite, né, Paulo? E assim, o número de casos que Exatamente. nós vemos por ano de vitiligo universal, dá para contar nos dedos, sobra dedo ainda, sobra mão. Em uma mão a gente conta os casos, talvez, que a gente vê no ano. Eu acho que não chega a 5 casos no ano, talvez, assim, é bem Não. pouco no montante, assim, a maioria é pouca mancha, a minoria é um vitiligo agressivo, e de qualquer forma, independente da agressividade, essa paciente aqui, depois eu posso até mostrar a foto, ela fechou completamente esse braço. Então, a resposta ao tratamento é realmente muito boa, né? Então, o grau de agressividade vai ser variável, mas a gente não pode medir. E o vitiligo segmentar, então, né, partindo para o outro tipo, né, do vitiligo, é um vitiligo muito, muito específico. Eu acho até que alguém comentou aí que me parece que é de um filho, que talvez seja um vitiligo segmentar. Como é que se comporta esse vitiligo segmentar? É um vitiligo unilateral, então repara que aqui ele poupa, ele exatamente na linha média aqui do corpo, é só de um lado, né? Só de um lado. Aqui no abdômen também, ó. Polpa exatamente, faz um risco aqui no meio e acomete somente de um lado. É um vitiligo sempre unilateral, em faixa. Ele acomete geralmente o corpo só em uma determinada área. Então, por exemplo, geralmente assim, só na face, ou só no abdômen, ou só um braço, só uma perna. E geralmente ele vai acometer o corpo só em uma determinada área. Pode ser só em uma determinada área, mas menos comumente, mas também pode ocorrer, já vê um bissegmentar que a gente fala, né? Então, por exemplo, um paciente ter um segmentar no rosto e ter um segmentar, por exemplo, no abdômen. Isso é bem raro, né? Bem raro, mas pode acontecer. Então, em geral, é unilateral, em faixa, tem um surgimento rápido, a pele, em geral, fica branca muito rapidamente e há um acometimento muito precoce dos pelos. Então, o pelo fica bem branco no interior da mancha, muito rápido, coisa que geralmente não ocorre no vitiligo não segmentar. Então, repare que esse tipo aqui, ó, o não segmentar, né, o generalizado, os pelos ficam mantidos, demora muito para eles clarearem. Já no segmentar, o pelo é acometido muito precocemente, o que faz com que, algumas vezes, o tratamento, nesses casos clínico, o tratamento clínico não tenha a mesma resposta do que o vitiligo não segmentar, né? Então, esse vitiligo, às vezes, ele é bem resistente ao tratamento. Muitas vezes a gente consegue melhorar parcialmente, mas pode ser que sobrem algumas áreas que não apresentam melhora com tratamento clínico, justamente porque há o envolvimento dos pelos, os pelos ficam brancos muito precocemente. Então, esse vitiligo, geralmente, a gente vai tratar clinicamente, vai tentar fechar ao máximo, estimular a pigmentação. Tem uns pontinhos, a gente tenta melhorar, tentar aumentar um pouquinho esses pontos, mas se os pelos estiverem, de fato, brancos no interior, pode ser que seja necessário a cirurgia de transplante de melanócitos, né? Então, pelo branco geralmente é um sinal de uma certa dificuldade de melhora. No vitiligo não segmentar, né, no generalizado, então esse outro tipo aqui, pode haver pelos brancos já desde o início, pode haver pelos brancos no interior das manchas, mas é menos comum, demora mais para o pelo ficar branco. Então, essa é a característica do vitiligo segmentar. Muito rápido desenvolvimento, unilateral em faixa. Perfeito. É, Gente, não Patrícia? consigo desvirar esse negócio. Não estou conseguindo desvirar essa câmera aqui. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que pedir ajuda aos universitários, eu acho. Não consigo desvirar.
Posso seguir aqui? Pode seguir. Deixa eu mostrar para vocês um desenho aqui. Isso aqui é um corte da pele. Se você olhar a pele por dentro, você vai ver que a pele tem 3 camadas. Uma superficial, que é a epiderme, que é a camada que nós vemos. Uma média, que é a derme. As fibras colônicas, que é a gordura ou hipoderme. Nessa camada superficial, nós vamos ter esses pontinhos aqui, que são as células de pigmento da pele, os melanócitos. E esses melanócitos, eles que vão formar a melanina que dá cor à pele. Esses melanócitos, à medida que acontece no vitiligo, é que os melanócitos vão morrendo. E você vai parando a produção de pigmento. E a pele começa a clarear. E os melanócitos, que são as nossas células de pigmento, se originam na vida embrionária do mesmo lugar que dá origem ao sistema nervoso. A tradução disso é que os melanócitos nada mais são do que neurônios adaptados a trabalhar na pele. Sem neurônio traz consequências. Neurônio não se multiplica. Por isso a pessoa sofre um acidente, fica paraplégica, tetraplégica, isso é geralmente definitivo. Os melanócitos, por sorte, conseguem se multiplicar. Mas é uma capacidade de multiplicação extremamente baixa. Por isso, o vitiligo demora geralmente 3 meses para começar a melhorar. Tem gente que é mais rápido, que você vê em 1 semana, 10 dias começar a melhorar. Tem gente que é mais lenta, mas em média 3 meses. Tá? Essa é a primeira implicação de ser todo mundo neurônio. A segunda implicação é que todo o sistema nervoso está intimamente conectado. Cérebro, medula espinhal, nervos e melanócitos. E aqui estão parte dos nervos da pele. Tá? Que em momentos de estresse vai gerar uma descarga neuronal que vai matar esses melanócitos. Tá? No vitiligo segmentar, a única coisa que acontece é a morte dos melanócitos aqui, onde teve a descarga neuronal. No vitiligo, quando a gente sai do segmentar e vai para o não segmentar, além dessa morte pela descarga neuronal, você vai ter alterações nas células de pigmento que o nosso organismo não reconhece como normais. No momento em que o sistema imunológico não reconhece alguma coisa como normal, ele tem como obrigação matar, retirar aquilo de circulação. Tá? E aí ele começa a matar os melanócitos. Então você vai ter, essa é a parte autoimune do vitiligo não segmentar. Então no segmentar você fica restrito a essa morte pela descarga neuronal, e no grupo não segmentar você vai ter a descarga neuronal associada à descarga neuronal. E vamos ter coisas muito interessantes. Ele é extremamente agressivo com os pelos. Então, você vai examinar, geralmente as manchas já têm muitos pelos brancos. O vulgar ele é menos agressivo com os pelos, por isso ele costuma responder muito bem aos medicamentos. Quando nós pegamos um vitiligo universal, que a gente está lá na outra ponta do grupo não segmentar, que é aquele que pega mais 70% do corpo, apesar dele ser muito extenso em relação à extensão, ele é poucos pelos. Então, quando você pega uma pessoa com vitiligo universal, geralmente você vai ficar uma grande dúvida. Porque você examina aquela pessoa, ela costuma ter muita capacidade de melhora. Por outro lado, tratar toda aquela extensão não costuma ser uma coisa muito fácil e nem rápida. Então você fica com uma certa dificuldade, às vezes, em definir a linha terapêutica dessa pessoa. Né? Então, alguém já perguntou aqui, eu vi passando a pergunta, se vitiligo segmentar ele não é autoimune. Não, ele não tem um caráter autoimune. E lembra, em todos eles, a primeira coisa que ocorre é a descarga neuronal decorrente do estresse. Tá? Em todos eles. Então, a primeira coisa do vitiligo é a origem neural dele. Então,
por isso é tão importante estar de bem com a vida, conseguir lidar com o estresse da melhor maneira possível. É isso que vai fazer você entrar em atividade o menor número possível de vezes ao longo da vida. Exatamente. Então, é isso que o Paulo falou, né? Sobre o que diferencia um grupo do outro, né? O que diferencia o segmentar do não segmentar, né? Então, uma das coisas que diferenciam do outro é essa característica de ser autoimune ou não. Então, o que o Paulo falou, né, sobre os tipos, sobre se segmentar ou não segmentar, então tem uma ilustração aqui que eu acho bem útil, é isso que o Paulo estava falando. Então, os tipos autoimunes é célula de defesa, destrói células de pigmento e clareia a pele, e quanto mais destruição de célula, mais aumenta a mancha, né? Então, no grupo não segmentar, autoimune, células de defesa, destroem células de pigmento. No grupo segmentar, é um processo diferente. No processo segmentar é o nervo que passa aqui nesse local, libera uma substância, descarga neuronal, como o Paulo fala, né? Então, destrói as células e vai clarear. Então, é um processo muito localizado, como se fosse um curto-circuito. Destruiu as células e parou. Então, são grupos diferentes. Por isso que o segmentar é muito estável. Ele não tem esse processo de vai e vem, vai e vem, vai e vem, que o não segmentar tem. Então, o segmentar fica bem paradinho. E alguém perguntou aqui se pode ter os dois tipos. Então, é o tipo de vitiligo misto que nós falamos lá no início, que é quando a pessoa tem o processo autoimune. Então, atendi uma paciente, inclusive, hoje com isso. Ela teve manchas nos olhos, nos dois olhos, então um vitiligo não segmentar, né, processo autoimune, e ela tem vitiligo na perna, num lado só. Então, vitiligo segmentar, houve essa destruição e fica localizado somente em uma área. Então, esse que faz o segmentar e o não segmentar, são processos diferentes. Né? E quem tem... Então, o vitiligo segmentar não é autoimune e pode sim haver os dois processos numa mesma pessoa, que não é comum, é raro, é bem raro, mas pode. Exatamente. E foi aquilo que eu mostrei aqui no início. Né? Você vai ter, de um lado, o vitiligo segmentar exclusivamente neural e o não segmentar, que é neural mais autoimune, e o misto, quando a pessoa tem os dois. Geralmente, quando a pessoa tem os dois, ele vai se iniciar pelo segmentar. Né? É o primeiro que nós vemos. E depois que você vai ter essa descarga neuronal no vitiligo não segmentar, é que você vai começar a formar os autoanticorpos que vão... Aí eles é que vão matar as células de pigmento. E uma coisa que acontece no vitiligo não segmentar também é o fenômeno de Kevin. Vocês lembram daquilo? Quando machuca, quando faz um corte, um trauma, que pode ficar uma mancha branca no lugar. Isso acontece no vitiligo não segmentar porque você tem anticorpos circulando. E onde você machuca, o sistema de defesa vai para lá para corrigir aquela área e ela voltar a ficar normal. E na hora que ele chegar lá, se o vitiligo tiver em atividade, se ele tiver em atividade, ele pode começar a matar as células de pigmento. Boa colocação. Então, geralmente as pessoas perguntam muito isso, né? Pode fazer tatuagem, pode fazer micropigmentação, pode fazer processos que microagulhamento, exatamente isso que o Dr. Paulo falou, bem colocado, que isso acontece no não segmentar. No segmentar é um processo que fica parado ali, ele não vai surgir em outras áreas. Já o vitiligo não segmentar, esse que é dos dois lados, se você fizer uma tatuagem, pode surgir, se ele estiver em uma fase de aumento, né? Então, no vitiligo não segmentar é que aquele processo de surgimento de mancha após trauma acontece. No segmentar, não, ele fica muito mais estável ao longo da vida. E quando a gente vai pensar na pigmentação, né, nos tratamentos, a gente sempre vai observar as manchas, qual a característica que elas apresentam, né? Então, o vitiligo, quando ele é dos dois lados do corpo, né, que é o vitiligo generalizado ou vulgar, geralmente ele tem momentos que ele não está tão branco. Então, nesses momentos, a gente tem ainda algumas células de pigmento por ali. Então, ele geralmente tem muita capacidade de melhora. Ou quando as manchas já estão muito brancas, no interior das manchas tem muito pelo preto. Então, o que favorece bastante a resposta nesses casos, né?
Como, por exemplo, aqui... não, não é aqui. Então, mas o que acontece no segmentar é que a destruição ocorre muito rápida, então a gente já tem manchas muito brancas e a gente tem pelos brancos muito precocemente. Então, a gente não tem mais células de pigmento aqui e nós nem temos lá embaixo mais para buscar. Então, pelos brancos já indicam que a nossa reserva já foi consumida. A gente não tem mais reserva, porque uma das principais formas de pigmentar as manchas de vitiligo é através dos pelos, e no segmentar o pelo é acometido. Então, aqui a gente vê bem essa questão do pelo como forma de pigmentação. O pigmento vai surgindo ao redor dos pelos. Então, se a gente tem o pelo branco aqui, a gente não vai ganhar essa pigmentação. Então, é super importante essa diferença, né? Por que que um melhora mais e o outro não? Porque o segmentar, ele é muito estável, mas os pelos ficam brancos muito precocemente. Então, a pergunta Quer aqui, falar se o mais alguma segmentar... coisa? Pode ser. Então, falando sobre... Aqui uma pergunta da Lara, sobre o vitiligo segmentar, se poderia fazer micropigmentação de sobrancelha. Então, o segmentar é aquilo que a gente está falando, ele não tem essa tendência a desenvolver manchas pelo trauma, né? Então, eu só não faria uma micropigmentação de sobrancelha se o vitiligo segmentar fosse nessa área da face. Né? Então, assim, o que para mim, assim, eu não faria um trauma muito pertinho do vitiligo segmentar. Mas se o vitiligo segmentar é na perna, e você, ou na axila, né? E você fizer uma micropigmentação lá na sobrancelha, longe, né? Então eu já acho que é mais tranquilo. Assim, acho que eu autorizaria, Lara. Geralmente, quando o vitiligo segmentar pega, por exemplo, supercílio, e aí você vai ver, e aí ele pega a pele e o supercílio, você vai notar a mancha por causa do pelo branco. Tá? Então, pintar, geralmente, se ele não pegar além da área do supercílio, e é uma área comum ele pegar essa daqui, se você já pintar o supercílio, geralmente já vai resolver bem a questão do visual. Já fica muito bem resolvida. E o vitiligo segmentar, ele não tem esse tipo de fenômeno de Kebner, onde, por exemplo, você fez um corte, ele vai fazer uma lesão semelhante àquele corte. Ele vai ter um outro tipo de resposta ao trauma. Então, por exemplo, vamos supor que você tem condição de fazer um vitiligo segmentar que pega isso aqui. Aí você caiu, ralou isso aqui. E daqui ele vem e pega aí pega essa área que ele tem condição de pegar. Mas não especificamente a área do machucado. Mas aquele machucado fazer o seu desencadeante daquela lesão como um todo, mas não seguindo o machucado. Tá? Porque no não segmentar, né, no vulgar, os outros ele vai seguir o machucado. Ficou claro isso? Claro, olha só, tem uma questão interessante aqui. Se o não segmentar inicia sempre junto. Não. Às vezes o não segmentar pode começar assim, só em uma sobrancelha, por exemplo. Aí, naquele momento, às vezes quando o vitiligo é muito inicial, até pra gente, nós temos muita experiência, né, com o tratamento do vitiligo, com a classificação e tudo mais, mas às vezes até para nós é difícil de avaliar. Por exemplo, um paciente chega só com uma mancha em uma pálpebra. Isso pode ser um vitiligo segmentar, só de um lado. Mas, quando é muito recente, às vezes a gente não pode afirmar que não vai surgir do outro lado. Então, às vezes a gente precisa de algum tempo para definir. Se é uma mancha muito característica, por exemplo, vem uma mancha aqui que puxa, faz uma faixa, assim, é muito provável que vocês não segmentaram. Mas quando acomete, por exemplo, só uma pálpebra, a gente às vezes não pode afirmar. Demora um tempo até o vitiligo manifestar totalmente a sua característica. Às vezes não é muito fácil no início, quando a mancha começa de um lado só, definir assim, é segmentar? Não necessariamente. Então, às vezes demora um tempinho mesmo para definir. O
Assim, aqui, ó. A Jade, ela tem uma dúvida. Pelo branco acometido por vitiligo tem chance de voltar à cor normal? Tem. Não é comum, mas pode acontecer. Tem, inclusive, foto do pelo que a ponta dele está branca e a base já tinha recuperado a cor, estava preto. Mas não é uma coisa que dê para contar, mas acontece sim. Tá? O pelo, ele vai ter não apenas uma reserva muito grande de melanócito, como ele também tem uma reserva muito grande de células-tronco. Então, não se sabe, na verdade, se quando ele volta a ter cor, é porque aqueles melanócitos que estavam lá não funcionantes passaram a funcionar e fazer cor, que eventualmente sobreviveram ao ataque do vitiligo, ou se foram células-tronco que se transformaram em melanócito. Olha só, Paulo Luzino nos prestigiando. E Bem-vindo, Paulo, papai, pai. Bom, então assim, uma questão importante, né, é frisar que o vitiligo não segmentar, então ele, apesar de ser bilateral, apesar de ele acometer uma área mais extensa, né, do corpo, ele tem respostas incríveis com o tratamento, né, então o segmentar ele tem a vantagem de ser muito localizado e ficar ali muito ao longo da vida, não se mexe muito, mas ele vai ter mais dificuldade com o tratamento clínico, né? Já o vitiligo não segmentar, a resposta com o tratamento costuma ser muito, muito, muito satisfatória. Ai, eu queria virar agora, de novo, estou com problemas. Mas assim, a resposta costuma ser muito positiva, então são características, né, diferentes de um para o outro. exatamente. Geralmente, o que acontece? Quando as pessoas pensam em vitiligo, geralmente elas pensam em, em quadros mais extensos, que é o que você mais vai ver quando você estiver andando pela rua. E a maior parte das pessoas já tem muito pouca mancha. Então, não é uma doença, para a maioria das pessoas, agressiva. Né? E é uma doença que geralmente responde muito bem aos tratamentos. A despigmentação, geralmente, você consegue ter uma boa resposta com o tratamento. E nem tudo. Já o segmentar, apesar de ter essa capacidade de espalhar, ele costuma ser muito agressivo com o pelo. Então, apesar dele geralmente ser bem, ele não espalhar tanto, ele cresce mais rápido, ele tem um início mais rápido, depois ele para, mas ele, por ser muito agressivo, ele não costuma responder tão bem aos tratamentos com medicamento. E... Alguém falou aqui que está tomando altas doses de vitamina D para tratar, que às vezes as pessoas vão passando aqui, eu não consigo parar para responder. Tomando altas doses de vitamina D para tratar, e vitamina D não é tratamento de vitiligo. Tá? Vitamina D, na verdade, não é tratamento de muita coisa, não. É tratamento de bem pouca coisa, bem pouca indicação. Então, aqui, Rafael perguntando se o vitiligo segmentar pode passar da linha média. Geralmente, ele respeita a linha média, ele fica só de um lado. Eventualmente, assim, às vezes no pescoço, nós vemos que ele, às vezes, passa um pouquinho da linha média, né? Mas, em geral, ele fica assim, respeita essa linha média. Dificilmente ele passa, né, Paulo? Exatamente. Às vezes passa, mas não é tão comum, não. E outra pessoa perguntou aqui se ele só dá numa área do corpo, se a pessoa só vai ter uma área. Existe o vitiligo bissegmentar, trissegmentar, que são apresentações raras, mas eu acho que muito, 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 muito de vez em quando acaba aparecendo um, mas é bem raro. A Joelma está falando aqui, agradecendo os resultados. A Joelma tem um vitiligo, então, bilateral. Teve uma resposta sensacional. Acho que a gente deve estar postando de novo as fotos dela. Já foram postadas uma vez. A gente sempre posta, né? Frisando que a gente sempre posta os resultados com autorização, né? A gente nunca expõe as pessoas que não têm vontade, mas acho que a melhora que a gente acaba proporcionando, assim, ela é tão
tão transformadora, né, Joelma, que a gente quer mostrar mesmo, sabe? Mostrar que é possível melhorar, mostrar, até encarar o vitiligo de outra forma, assim, acho que é muito interessante. A gente consegue resultados muito satisfatórios com o nosso tratamento, que é bem gratificante, né? E, claro, sempre com pacientes muito dedicados, que seguem o tratamento prescrito, que se dedicam. É um tratamento que leva, às vezes, alguns meses, né? Precisa de dedicação, não é assim de graça, né? Existe uma certa disciplina, um certo cuidado, mas a resposta sempre acaba ocorrendo. Roberta também, né, Roberta? Super resultado. A Roberta já fez consulta online, tá com o rosto todo pigmentado. Bom, para você que está chegando agora e que não sabe, a Clínica de Vitiligo tem diversas unidades no Brasil. Nós atendemos em Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, em todos esses estados com É, atendimento presencial. E fazemos também atendimento online, que você pode agendar através do nosso WhatsApp ou do nosso telefone, né, da clínica. E nós temos atendido pessoas de todos os lugares do Brasil, de todos os cantos do mundo também, não só do Brasil, mas do mundo. Tem sido uma experiência muito gratificante. A gente tem conseguido levar o nosso tratamento para muito, muito, muito longe. E quem está aqui nos assistindo hoje está aqui para dizer, né, que foi uma experiência boa e que os resultados ocorrem independente de você estar presencial ou você estar longe. Sabe, facilita muito você não ter que viajar, você não ter que se deslocar da sua cidade. Sabe, você faz no conforto do celular a consulta. E a gente faz uma chamada por vídeo, a gente vai conversar, entender seu estilo de vida, entender qual o seu tipo de vitiligo, né? Qual a sua capacidade de melhora, o melhor tratamento para você. E claro, se indicar cirurgia, a pessoa vai ter que vir para o Rio de Janeiro ou para algum dos estados que nós atendemos. Mas a consulta online está aí para você que precisar. Nossa equipe está de plantão aqui no final da live para você tirar suas dúvidas e fazer seu agendamento. a Sheila Marrani, ela pergunta aqui, vocês podem falar do estudo de um medicamento nos Estados Unidos? É um medicamento, por que é mais comum o vitiligo voltar onde já teve do que aparecer uma mancha branca? Porque aqui você fez todo o trajeto neuronal, você fez os autoanticorpos e as células de defesa, onde você teve mancha, você vai ter células de defesa, né, os glóbulos brancos residentes de memória. Eles ficam ali, dali eles não saem. Tá? E, então, quando você entra em atividade novamente, tem os glóbulos brancos que lembram que o alvo deles é o melanócito, então você é mais fácil botar um já teve do que aparecer mancha nova. O teu medicamento em pesquisa na Universidade de Harvard, pelo grupo do John Harris, que é para apagar a memória dessas células de defesa especificamente contra o melanócito. Ainda está em nível animal, mas se ele der certo, esse tratamento ele vai realmente revolucionar o tratamento do vitiligo, porque vai diminuir muito a chance da recidiva. Isso daria um grande no tratamento. Né? Eu queria mostrar uma coisa que consegui desvirar aqui meu celular. Eu estou aqui num processo com ele hoje, está meio complexo, mas eu queria mostrar que mesmo tratamentos muito simples, às vezes, né? Às vezes a gente fica querendo uma novidade, mas esse tratamento, por exemplo, foi realizado, tratamento clínico com medicamentos, né, tópicos, com sol, com medicamentos que não são de alto custo, que é o que a gente preconiza na maioria dos casos. Os medicamentos são simples, você pode encontrar em qualquer lugar, não são caros, então a gente consegue resultados que são muito bons. Então, olha, é possível mesmo com tratamentos simples, disponíveis em qualquer farmácia, né, baixo custo, ter melhoras bem significativas. Então, esses são tipos de vitiligo, né, não segmentar, e a resposta a gente vê bastante significativa, tanto com tratamento clínico, sem necessidade de ser tratamento caro, né, então, mesmo mãos, né, as manchas aqui, a bilateral, então esse é o vitiligo não segmentar, o resultado é bastante positivo. Então,
mesmo mãos, né? Aqui já pigmentando bastante, áreas com pelo. Tem os resultados. E mesmo no segmentar, né? O segmentar, muitas vezes a gente estava mencionando, né, que é um vitiligo que tem uma resistência maior ao tratamento, mas às vezes ele responde muito bem. Esse caso de um vitiligo segmentar e que a gente conseguiu com tratamento clínico uma melhora, né, praticamente completa. A gente até melhorou mais depois disso, mas a melhora foi bastante significativa com o tratamento clínico. Então, muitas vezes o segmentar vai precisar de cirurgia, mas nem sempre, né? Então, diversos tratamentos que são utilizados, mas a resposta pode ser bem significativa, mesmo com coisas bem simples. Exatamente. Aquela volta lá na Jussiara. Estou chegando. A Jussiara ela ficou 15 anos desse jeito, com essas manchas no rosto. E em 6 meses ela saiu do branco para a recuperação da cor. E foi uma das primeiras pessoas que eu tratei, assim, que mais me impactou. Lembro dela super bem até hoje. Não, a vejo já tem alguns anos. E ela conta que as pessoas não reconheciam mais ela na rua. Depois do tratamento, as pessoas não reconheciam mais. E acho que esse tratamento foi tão marcante que foi uma das primeiras pessoas que eu peguei acho que a primeira pessoa que eu peguei, quando eu comecei a fazer vitiligo, com uma situação tão extrema. E ver o tratamento dela deu uma noção de direção, de caminho, que acho que foi muito, muito, muito marcante para a gente. Eu acho que ela foi tua paciente que também foi bem motivadora mesmo, né, Paulo? Que é um resultado quando dá certo, quando a gente está começando, né? Que foi logo no início, né? Esses Exatamente. casos que funcionam, né? Então, o Paulo começou a tratar essa paciente logo no início e de começar a trabalhar com vitiligo e tendo esse resultado, né? É motivador, né, para continuar e nós percebemos assim a partir dos nossos tratamentos que a gente vai pelo caminho certo, né? Quando a gente vê esses resultados que a gente tem tido, né, cada vez mais, a gente vê que a gente faz um trabalho bom, com baixo custo, que qualquer pessoa pode fazer. Então, é muito, muito gratificante. Às vezes mesmo sol, alguém perguntou aqui se pode usar sol para vitiligo, pode, deve. Então, assim, tem poucas limitações. Nós temos algumas lives falando sobre o que pode ou não fazer, que foi da semana passada, que já está salva, acho que deve estar no nosso YouTube também. Você que não nos acompanha ainda no YouTube, pode assistir lá as lives anteriores, tem vários assuntos, inclusive sobre procedimentos que você pode ou não fazer. Então, não tem que deixar de ir à praia, não tem que deixar de ir na piscina, o sol é super importante. A Roberta, quer que eu mostro dela, gente? Eu preciso achar, Deixa eu fazer Roberta. uma pergunta, Patrícia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Jade, que ela falou: eu sofro muito pelo meu filho. Seu filho tem quantos anos, Jade? Tá procurando a Roberta? Eu estou procurando, pode ir falando aí, pode ir falando. Não, porque a Jade ela está aqui muito preocupada com o filho, então ela quer entender qual a idade do filho. Porque muitas vezes o que eu vejo, acho que em 99% dos casos aqui que eu pego criança, adolescente, acho que talvez você deve ter uma experiência parecida, geralmente os pais sofrem muito e as crianças não estão nem aí. E os adolescentes também levam super de boa. Os adolescentes, as crianças não percebem, né? Então elas tratam o que os pais trazem. Mas os adolescentes, eles até querem, não, vou tratar, legal, ok, gostei, mas não sofrem isso que as crianças, que os pais sofrem. Os pais sofrem que é desnecessário, né? Os filhos de vocês têm força suficiente para ir para frente, com ou sem vitiligo. Eu vi, Roberta, que são 9 anos. Então, eles têm... Os nossos filhos, né, também têm filhos, eles têm força para ir para a gente. A gente precisa ficar com pena deles, a gente não precisa sofrer por eles.
eles têm força suficiente para trilhar o caminho deles. Né? Entendo que seja um choque, que você fique chateada, mas os filhos de vocês têm muito mais força do que vocês imaginam. Tá? Não tenha pena, não trate seu filho como coitadinho, ele não é coitadinho, é uma criança normal, inteligência normal, capacidade normal, tudo normal. Então, cria para ir para frente. Tá? Não precisa esconder nada dele. Eu estou vendo que você falou, ele não sabe, não conhece bem, não precisa esconder nada dele. Né? Então, teu filho tem força, ele tem o caminho dele. Tá? Nada de ficar protegendo. Para mostrar aqui o resultado da Roberta, que está aqui com a gente hoje, está sempre nos acompanhando aqui nas lives. Ela teve um resultado super fantástico, uma pessoa que está sempre muito presente. Ela estava com o vitiligo já cometendo, né, o rosto todo, estava praticamente todo branco. Muita gente já iria querer até despigmentar. E ela foi super valente, super focada no tratamento. Está cada dia melhor. Essa aqui é a foto, acho que não é nem a última. E já está super pigmentando, já está completando praticamente toda a pigmentação, tá excelente, fez tratamento em casa, ela postou várias coisas, então para quem não segue a Roberta, ela postou, fez vários posts mostrando o tratamento, aqui já quando estava pigmentando, ó, os pontinhos surgindo, aqui ela já com o rosto está praticamente pigmentado, acho que assim, em pouco tempo ela conseguiu um excelente resultado, tratando em casa, tratando de uma forma simples, com medicamentos simples, pegando sol, né, Roberta? Foi excelente, excelente. O rosto dela está praticamente todo pigmentado já, falta muito pouco. Realmente, para a gente acabar de pigmentar. Da Roberta foi maravilhoso. Tem um minutinho para terminar, gente. A Rafaela Ferreira está falando do filho dela, tem 3 anos e pouco, não tem manchas específicas, mas percebe em alguns lugares do corpo a melanina mais fraca. Será que ele pode ter? A criança geralmente nasce com várias manchas mais claras pelo corpo. E à medida que ela vai crescendo, 6 meses, 1 ano, 2, 3, ela vai pegando sol, vai bronzeando, essas manchas vão ficando visíveis. E aí você começa a ver que a pele é toda manchadinha, isso é normal. Não tem nada para preocupar. Se você quiser ficar maluco, começa a procurar em todo mundo, sabe que vai descobrir que todo mundo está ficando igual ao Michael Jackson, porque a pele é toda manchada. Para de procurar o que não existe. A Roberta já é garota clínica vitiligo, é isso aí, a Roberta é super, super. E é questão de querer ajudar, né? É questão de pessoas que têm bons resultados, que querem levar isso adiante, ficam tão satisfeitos com o resultado que querem realmente expor e falar, sabe? Quando a gente tem alguma coisa que é bom pra gente, a gente realmente quer dividir e compartilhar com outras pessoas, né? Isso é uma atitude muito, né, de bondade, realmente. Gente, para você que quer informações, nossa equipe está de plantão, pode mandar o WhatsApp. Estamos com o WhatsApp de plantão para você agendar sua consulta, tirar suas dúvidas. Pode escrever agora mesmo, nossa equipe de plantão. E segue a gente no YouTube, tem vários vídeos. Você que perdeu as outras lives, todas as nossas lives estão ficando gravadas, estão subindo para o YouTube da Clínica de Vitiligo. Dica lá, Clínica de Vitiligo. A foto, né, do coração, Paulo. Vamos lá. Calma, tem mais uma mãe aqui. Mãe, eu sempre tinha que ficar falando. Paulo vai acabar. Vai acabar? Ah, meu Deus, é uma da mancha branca com pelo louro. Provavelmente, se ele quiser resolver, vai ter que operar. Coração. Faz um print. Aí, valeu, gente. Valeu todo mundo. Obrigado por ter me prestigiado. Boa noite a todos.